Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. De volta aqui, voltamos para iniciar mais uma série aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. É a série que tem por título O Conhecimento do Bem e do Mal na Vida de Jó. Faço um convite muito especial para você e para a sua família para estar participando desse novo ensinamento aqui pelas plataformas digitais. Você é bem-vindo nesse canal. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas. E nós estamos aqui de volta. Ficamos aí 3 semanas, quase um mês sem gravar, sem trazer o ensinamento aqui. Mas voltamos aqui por motivos maiores de trabalho, da vida cotidiana, da vida contínua, da vida material. Mas voltamos aqui, não podemos deixar esses ensinamentos, essas pérolas, esses papiros que o Pai nos dá. O dom que Ele nos deu, dons espirituais, de ensinar, de levar verdades relativas, de levar as verdades relativas a cada irmão, e cada irmão e irmã tirar suas próprias conclusões daquilo que é falado, daquilo que é ensinado, porque nós não obrigamos a ninguém a crer, não obrigamos a ninguém a caminhar como nós caminhamos, como nós entendemos, não obrigamos aqui no canal Yahushua ninguém, cada um tem a sua liberdade, a sua escolha de escolher aquele que está mais dentro das escrituras, que está ensinando com coerência, não com incoerência, mas com coerência, mostrando o Deus da Bíblia, mostrando o Deus antes da Bíblia. Tá bom, meus amados? Então sejam todos bem-vindos. Obrigado mesmo a todos, queridos irmãos, que têm participado nas visualizações das outras séries. Obrigado mesmo. E você que está gostando do canal Yahushua Reina para Sempre, fique à vontade para compartilhar os vídeos nas suas plataformas digitais, para alcançar muitas pessoas. Você que vai ver essa série, eu peço aos queridos irmãos, com todo carinho e amor, acompanhe parte por parte, para entender, ter um entendimento ali maravilhoso daquilo que nós vamos falar. Que esse ensinamento agora que nós vamos ensinar aqui no canal, é um ensinamento que vai falar, que vai ensinar quem é Deus. Quem é um pouco desse Deus? Quem é um pouco desse Criador? Vamos falar da dualidade de Deus, vamos falar do bem, vamos falar do mal. Vamos falar qual é a origem do mal. Vamos ensinar se este livro, essa história aqui de Jó, foi literal. Se é uma história poética. Eu já li muitas vezes o livro de Jó. E agora eu tenho entendimento relativos que muitos não vão concordar, mas muitos irão concordar. E eu peço aos irmãos que acompanhem. Entre na Bíblia, não leia somente aquele versículo isolado, não leia somente aquele versículo, mas leia texto e contexto, todos os versículos, do primeiro até o último versículo. Leia e peça o entendimento ao Criador que Ele vai dar aos irmãos, para os irmãos entenderem o que o autor falou. O que o autor quis mostrar na história. Não só o livro de Jó, mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Porque não podemos criar uma religião, não podemos criar uma coisa nova, não podemos criar entendimentos novos, trazer uma nova doutrina, um novo ensinamento. Mas temos que ficar no texto e contexto, naquilo que o autor ensinou, que o autor falou. E o Pai nos dá esse entendimento. Quando eu falo que nós aqui ensinamos agora as verdades relativas, é porque cada um tem as suas verdades. Cada um entende diferente. E isso é maravilhoso. É bom. Isso é maravilhoso nós entender assim, porque se o mundo fosse todo igual, não seria um mundo humano, seria um mundo robótico. Um mundo de robôs. E Deus não criou robôs. Deus não criou um chip e colocou o chip
no cérebro. Não, Deus criou a árvore da vida. Deus criou o jardim do Éden. Deus criou a alma. Deus criou o corpo. Deus criou o espírito. Deus criou o cérebro. Deus criou a dualidade. E Deus colocou a dualidade dentro da árvore, dentro do jardim. Você entende? Então nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre ensinamos o Deus dual. O Deus que não faz só o bem, que não é só o bem, mas ele também é o mal. E aí, muitas pessoas vêm e perguntam, mas isso, Fernando, é uma heresia? Um dia desse, no comentário, um abençoado, quero mandar um abraço para o nosso querido irmão que escreveu, que o curioso que perguntasse para a minha pessoa sobre a Bíblia, o curioso ia ganhar de mim na Bíblia. Mas só que eu quero falar ao querido irmão que o curioso, aquele que procuram pela Bíblia, pela história bíblica, eles não entendem que, e nunca vai entender, não só aqueles que procuram o curioso, mas eles não entendem, não somente esse curioso, mas aqueles que são teólogos, aqueles que se acham que estão com a verdade absoluta, que se acham que são inteligentes, doutores, pega bem, que aqueles que estudam a hermenêutica, que estudam o teos no grego, a teologia, o conhecimento de Deus, a teologia moderna, aqueles que são colocados como doutores da lei, aqueles que se acham que sabem todas as coisas, que estão com a verdade absoluta, que criaram religiões, criaram igrejas, instituições, até aqueles que criaram as instituições maiores, as religiões, se perguntar para eles e para elas qual é a origem do mal, eles não vão saber responder. Não sabem qual é a origem do mal. Se eu perguntar aos irmãos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, qual é a verdadeira origem desse mal? Muitos vão responder de Adão e de Eva. Outros vão responder de Lúcifer, que se rebelou no céu. Outros vão responder da serpente do jardim do Éden. Outros vão falar, a serpente do jardim do Éden trouxe o mal. E aí eu pergunto para vocês, quem criou a serpente? Quem criou a serpente lá no meio do jardim? Outros vão falar que foi Lúcifer, que desceu do céu e entrou na serpente, e enganou Eva com a sua astúcia. Outros vão dizer que o Lúcifer, o espírito, o anjo caído, entrou, encarnou e falou na boca daquela serpente física. Outros vão dizer, o anjo se relacionou antes do pecado com Eva e teve um filho que foi chamado de Caim. E muitas coisas eles vão tentando responder, eles vão se enrolando. Outros vão dizer que Adão que mentiu, que Eva que mentiu. Outros vão dizer, vão colocar bastante coisas, vão dar a vida, vão proteger Deus, o Criador, para mostrar que o Criador não é mau. Vão fazer de tudo. Mas só, meu amado irmão, não perca essa série Conhecimento do Bem e do Mal na Vida de Jó, porque esse livro é dualidade. Não só o livro de Jó, da história de Jó, mas a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não só a Bíblia canon, a Bíblia apócrifa, chamada apócrifa pelos concílios de Nicéia, 200 anos antes de Jesus de Nazaré, 72 rabinos judeus, falando assim,
rabinos hoje separaram, colocaram lá a Septuaginta, protegeram, santificaram Deus. Mas Deus precisa ser santificado? Continuam hoje a mesma coisa, santificando o Criador, como fosse um homem que só faz o bem, um homem bonzinho, humanizando o Criador. Mas Deus não é humano. Deus é uma energia que conhecia o bem e o mal. É um espírito, é absoluto, e que dominava o bem e que dominava o mal. Ele dominava as energias do mal e dominava as energias do bem, ou não? Qual é a origem do mal? Qual é o Deus antes da Bíblia? Nós vamos aprender aqui. Não perca, meu amado e minha amada irmã do canal, Yahushua reina para sempre. Então, direto ao ponto. O livro de Jó. Vamos entender qual é o conhecimento do bem e do mal. Vamos entender o que esse livro, o que o autor quis dizer. Será quem escreveu? Foi Moisés, que escreveu a história de Jó? Foi Salomão? Foi Davi? Porque nós temos os livros poéticos, nós temos os livros de lamentações poéticos. Vamos entender isso aqui. A ênfase, o canal Yahushua reina para sempre, vem com a série O Conhecimento do Bem e do Mal na Vida de Jó, mostrando a todos os irmãos e irmãs quem é o Deus da Bíblia e quem é o Deus antes da Bíblia, de Gênesis capítulo 1. A historiedade e a inspiração deste livro pode ser apontada na referência feita a Jó pelo profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, capítulo Ezequiel 14, do versículo 14 ao 20. Quando Ezequiel cita, você pode ir lá ver agora, pode acompanhar Ezequiel 14, do 14 ao 20, ele cita o livro de Jó com a mesma essência da história, que eu vou falar a vocês daqui a pouco. Ele cita o livro de Jó com a mesma essência do autor. Vamos continuar. Vírgula. Pelas citações do Novo Testamento, chamado Novo Testamento, mas sabemos que ainda era transição de graça e lei, que era ainda o antigo pacto, né? A gente pode conferir também, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Também podemos ver em Jó 5,12, para fazer uma referência que o apóstolo Paulo falou, para nós ter uma referência também do livro de Jó, capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios 1 e 19. E pelas menções na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11, que ele cita também, da mesma forma que o autor escreveu a história de Jó. Por que eu estou falando isso? Porque muitos vão falar assim, se o livro de Jó não foi literal, Fernando, então foi uma história da carochinha. Porque Tiago, capítulo 5, citou Jó. Ezequiel 14 citou Jó. Se é um livro de metáforas, se é um livro que não é literal, então Jó
Aliás, então Tiago mentiu. Ezequiel mentiu, o profeta. É assim que eles dizem. Mas vamos entender isso, meus irmãos. Vamos para as Escrituras. Vamos se aprofundar isso, vamos se aprofundar nessa história com cuidado, com cautela, com humildade, sem interpretar ou forçar a interpretação, ou fazer uma interpretação própria. Os irmãos estão entendendo? Então, o livro de Jó, muitos dizem, se não foi literal, é uma fábula, Fernando. Mas só que esse entendimento que muitos ensinam, fizeram músicas gospel em cima dessa história, muitos falam que o livro de Jó mostra a paciência de Jó, né? É o conhecido como a paciência de Jó, mas a Septuaginta colocou isso lá para nós entender, mas não é a paciência de Jó, é a fidelidade de Jó. Vamos entender. Nós lemos aqui a ênfase que diz assim: o livro contém uma riqueza de temas impressionante. A descrição de ação de Satanás se reveste de minúcias não encontradas nem mesmo nas páginas do Novo Pacto. Sua referência à ressurreição pode significar que esta é uma das crenças mais antigas da humanidade. Se aceitamos a data mais antiga para este livro. Então, segundo a história, é o livro mais antigo de todos da Bíblia. Até mesmo perto do livro de Gênesis, dos 5 primeiros livros chamados os livros da Torá, que nós já conhecemos, começa com Gênesis e vai até Deuteronômio. Então, o livro de Jó, Fernando, desenrola esse negócio. Não fique enrolando. Para você, para o canal Yahushua Reina para sempre, para o seu entendimento, o livro de Jó é e foi literal ou é um livro poético, metafórico, ou é uma metáfora? Nós vamos entender agora. Abra aí. Jó, capítulo 1, que diz assim, versículo 1. A virtude, nós entendemos, e a tentação de Jó. Muitos defendem o Deus do bem, dizendo que Deus não tenta. E vai mais além. Outros dizem que tentação é diferente de provação. Provação é uma coisa e tentação é outra. Tentam defender Deus de todas as formas. A Septuaginta, os rabinos, os judeus sionistas. Mas muitos grupos lá dentro dessas religiões sabem quem é o Deus da dualidade. Principalmente os árabes. Os árabes sabem que Deus é o Deus da dualidade, que ele tem a sabedoria do bem, que tem a sabedoria do mal e que ele nos fez para dominar o mal. E eles sabem quem pratica o mal, quem faz o mal. Fazem o mal por causa da dualidade de Deus, por causa da sabedoria de Deus, por causa da sabedoria do bem e do mal. Fazem o mal. Nós, humanos, fazemos o mal por causa da sabedoria do bem e do mal. Então, o que eles ensinam, Fernando? Eles defendem, eles dão vida. Defende Deus, que Deus é só bem. Dizem que provação é uma coisa e tentação é outra. Ensinam que a permissão é uma coisa e a vontade é outra.
Tudo errado. Tudo história da carochinha, meus irmãos. Isto não é verdade. Provação é a mesma tentação. Provação é a mesma tentação. Ah, Deus não tenta. Ah, Deus não é mau. Mas quem disse para você que Deus não é mau? Quem ensinou isso para você? Quem ensinou isso para você? Foi a religião? Que você está nela há 30, 20, 50 anos? Foi o seu pastor? O seu doutor? O seu bacharel em teologia? Foi a sua religião que te ensinou que Deus é só bem? Foi a sua religião que ensinou a você que Deus é só bem? Você que saiu do sistema, eu me coloco também aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Quem nos ensinou que Deus é só bem foi a igreja pentecostal, neopentecostal, evangélica, o pastor. Ou, não, mas eu estou lendo aqui a Bíblia que está dizendo que Deus é só bem. Não, me mostra aí aonde que a Bíblia está dizendo que Deus é só bem. E eu vou mostrar a vocês Deuteronômio capítulo 28. Eu vou mostrar a vocês, para vocês que não sabem qual é a origem do mal. Deuteronômio capítulo 28. Antes de nós entrar, depois aqui eu vou mostrar a vocês. Isso é fermento, Fernando. Isso é heresia. Você ainda está na lei. Sai da lei e vem para a graça. Vocês não sabem nem o que é lei. Vocês não sabem nem o que é graça. E vocês nem sabem o que é sabedoria do bem e nem sabedoria do mal. E vocês não sabem aonde a Bíblia está agora. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu não vim aqui defender Deus. Eu não vim aqui dizer que Deus é só bem. Deus, vamos aprender na série que Deus tinha sabedoria do bem, tinha sabedoria do mal. E dominava o bem e o mal. Mas se Deus dominava o bem e o mal, então ele já estava lá, com o bem e com o mal. Pois se havia trevas, se havia abismo, Fernando, as trevas eram boas. Mas eu não estou dizendo que as trevas eram boas, que a escuridão era boa. Eu estou dizendo que Deus, lá no princípio, estava com a terra e a terra estava com Deus. As águas primordiais. Deus passou pelo caos, meu irmão. Por isso ele é santo. Então, havia, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Vamos falar aqui nessa série, preste atenção, vem comigo, vem para as revelações profundas das águas profundas. Quem é dual não tem medo. Quem sabe que Deus é bem e mal, não precisa ficar com medo. Não precisa ter medo de símbolos. Não precisa ter medo de símbolo da coruja. Não precisa ter medo de símbolo da cobra. Não precisa ter medo do símbolo do escorpião. Não precisa ter medo desses símbolos que aí estão, que eles dizem que são satânicos, né? Esses que acham que Deus é só bem, eles têm medo dos símbolos, que eles chamam os símbolos de satânicos. Estão chamando todos os símbolos de satânicos, que aquele ali é o símbolo de Lúcifer, o símbolo de Satanás. Mas todos os símbolos que existem no mundo material, na matéria, todos é os símbolos de Deus. Eu achava, meu irmão, eu vou vir depois trazer uma série, depois terminar essa, eu vou falar a vocês, eu achava que os anjos criaram os insetos, aqueles anjos lá de Gênesis capítulo 6, quando eu lia o livro da lei, que Deus falava dos animais limpos, impuros, impuros e limpos, eu entendia que ali tinha uma criação
de um Deus do mal, de anjos, entendia que tinha outra criação do Deus do bem e tinha outra criação do Deus do mal. Quando eu via os animais bonitinhos, né? A pomba, né? Quando eu via a pomba, eu falava, nossa, quem criou a pomba foi Deus. Quando eu via o urubu, eu falava, não, o urubu foi quem criou, foi o Deus do mal, os anjos que se rebelaram, que pecaram contra Deus, tentaram trazer uma terceira criação. Mas eu estava todo equivocado, estava todo equivocado nos meus ensinos. O próprio Deus, o mesmo Deus que criou a pombinha bonitinha, é o próprio Deus que criou o urubu. O próprio Deus que criou o leão. Aquele animal bonito que eu tenho aqui, o símbolo no meu canal. O leão bonito, né? Bonito. É o próprio Deus que criou o porco. Esse porco de hoje, aquele porcos que existia nos tempos antigos do mato, da selva, é o mesmo Deus. Então, por que conhecimento do bem e do mal no livro de Jó? Vamos entender o livro de Jó. O livro de Jó está mostrando a nós que realmente essa história foi contada de forma metafórica, poética. A história de Jó nunca foi literal. Esse foi literal, ela foi enfeitada, não adulterada, mas ela foi enfeitada. Ela foi enfeitada. Ela nunca foi literal. Qual é o ser humano que ia aguentar essa história literalmente falando? E vamos entender, vamos ler essa história para você falar, antes de você falar que eu sou herege, que eu sou herege, que eu estou trazendo heresia, né? Vamos ler história junto comigo aqui no canal Arroxo Reina para Sempre, antes de acusar o irmão Fernando. Vamos entender esse conhecimento aí do bem e do mal na vida de Jó. Vamos entender, amados? Vamos para a Bíblia, vamos para a Escritura, vamos entender esse Deus do bem e do mal, vamos entender esse conhecimento da sabedoria do bem e do mal, vamos entender o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vamos entender a serpente do jardim do Éden, vamos entender Deuteronômio, capítulo de número 28, vamos entender isso. Então, a palavra muitos historiadores dizem que essa cidade nunca foi encontrada. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iope, era Jó. No Indiche, Iope era Jó. Os historiadores, os arqueólogos, antigos e modernos, nunca encontrou essa cidade. Mas encontrou a mesma história no livro do Alcorão, que para um grupo dos nossos queridos irmãos islâmicos, hoje falando, Arábia, eles entendem que também no livro do Alcorão foi uma metáfora, uma história que foi contada através de um homem muito sábio, muito entendido, e eles dizem, se realmente aconteceu essa história literalmente, falando literal, a história literal de um homem que sofreu, passou por tudo isso, eles acreditam que foi enfeitada, foi colocada muita metáfora, mas não foi aquilo que ele passou. Que nenhum homem, nenhum ser humano na Terra poderia aguentar aquilo que Jó aguentou. E eu vou mostrar a vocês que é metáfora, está cheia de metáfora essa história de Jó. Capítulo 1, capítulo 2, diante da 42. Assim também as metáforas no livro de Gênesis, da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal,
da serpente, assim também no livro de Cantares, no livro de Lamentações, nos livros poéticos, ele é colocado no Alcorão como livro poético, o livro de Jó. E diz os historiadores modernos que Uz nunca existiu. E o nome era Iope. Mas aí, olha o que diz. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, Fernando, então fala para nós, era um livro poético? Era um livro que contém metáfora, essa história? Ou aconteceu mesmo, é literal? Esse livro é poético. Nós, no canal Yahushua Reina para Sempre, estamos trazendo o conhecimento do bem e do mal no livro de Jó, afirmando a vocês que o livro de Jó, eu vou mostrar, dar continuidade na série, foi um livro poético, que essa história, se aconteceu, ela foi enfeitada através das metáforas do livro da história da Bíblia chamada. A intenção do livro, a história do livro que traz para nós, que eu já li muitas vezes, é mostrar o bem e é mostrar o mal. O destino da história é mostrar o que, Fernando? A dualidade do bem e do mal na vida da imagem e da semelhança de Deus que somos nós, humanos. A intenção do autor, que eu vou falar para vocês quem foi que escreveu, foi mostrar que Deus é bem e que Deus é mal. Que Deus tem a sabedoria do bem e que Deus tem a sabedoria do mal. E foi colocada o nome Satanás na metáfora e foi colocado o nome Deus, mostrando um Ra-Satã que domina o mal, no Indiche, um Ra-Satã que domina o mal, e mostrar no título Deus, mostrar um título Deus que domina o bem. É isso que o livro de Jó nos traz aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. A intenção do livro é mostrar o bem e mostrar o mal. Por isso o título, O Conhecimento do Bem e do Mal na Vida de Jó. É mostrar a metáfora do Gênesis, é mostrar Adão na sua inocência e depois mostrar Adão na sua consciência. Não que Adão era santo, era perfeito, é mostrar a inocência de Jó e mostrar a inocência do primeiro homem. Você está entendendo as metáforas dos livros? Então, este ensinamento aqui no canal você não pode perder, você não pode ficar de fora. Você vai ficar impressionado. Antes que os irmãos em graça, ou fora da graça, ou dentro da religião evangélica, o que for, eu estou com as verdades relativas da Bíblia para os queridos irmãos. Então, meus amados, o livro de Jó, jamais, a história de Jó do capítulo 1 até o 42, lê nos codex, eu vou mostrar um pouco dos codex, sem capítulos, sem versículos, mostrando a continuidade do livro, pela Sociedade Bíblica Brasileira, mostrando as 72 emanações de Deus, do bem e do mal, mostrando as 72 criações do bem e as 72 do mal, mostrando o avesso de Deus, mostrando o avesso. O avesso de Deus, qual que é o avesso de Deus? É o bem? É bem com bem? Não, é o mal. Mas esse mal, eles são justos para Deus. Eles trabalham
eles são criações, eles são Elohims, eles são deuses que trabalham, que são justos. Por que eles estão ali? Para fazer o mal para aqueles que escolhem a sabedoria do mal, praticam o mal. Mas no caso de Jó, é diferente. Foi para mostrar a Jó que Deus não era só bem, que Deus também era o mal. Por isso essa metáfora, esse livro poético aqui no canal Yahushua reina para sempre. Então, quando você vê símbolos, quando você vê um escorpião, eu vou terminar já essa primeira parte, não quero ir para frente para não cansar o vídeo com os irmãos. Quando você vê um escorpião, quando você vê uma aranha, quando você vê aquela aranha que é chamada mais venenosa, que nós já conhecemos, tem no norte, um abraço aos nossos queridos irmãos do norte, os nordestinos, os abençoados e abençoadas. Quando nós vemos aquela viúva negra, quando nós vemos aquele escorpião fêmea ou macho, quando nós vemos os insetos, quando nós vemos os pernilongos, aqueles que enchem o saco do nosso ouvido, você nunca pode dizer que aquilo ali não foi Deus que criou. Como eu ensinava, totalmente equivocado, totalmente errado, totalmente com a mente cauterizada, achando que Deus é só o bem, que Deus é bonzinho. Ah, o Deus maravilhoso, oh Deus de vitória, Deus de bênção, Deus só da luz, Ele não é das trevas. Vamos ler o capítulo 28 de Deuteronômio. Aí você vai saber quem é esse Deus. Porque eu não sei se você já viu, vou terminar agora, não sei se vocês já viram uma formiga com aquela lente que faz ver perto. Os irmãos que tem aí, eu peço aos irmãos com todo carinho. E coloca aquela lente, aquele vidro de contato, eu esqueci o nome aqui, põe pertinho do pernilongo, põe pertinho ali da formiga. Você vai ver como que é bonito, como que ela é bonita, como que o pernilongo é bonito. Você vai ver, quando você olhar na câmera, perto, ou mesmo nessa lente de contato, você vê o rosto da formiga, você vai falar, é demônio puro, é capeta puro, olha o capeta, olha Satanás. Então aí você vai ter que ir na sua formiga, jogar sua formiga ali, jogar o açúcar todo fora e dizer, Satanás está no sai Satanás do açúcar. Mas quem criou a formiga daquele jeito, é as emanações de Deus. Deus criou a formiga daquela forma. Deus criou a aranha daquela forma, a cobra daquela forma. Deus criou os animais bonitos e Deus criou animais com aparência bonita e Deus criou animais com aparência feia. Deus criou insetos, répteis. Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é absoluto, Ele não tem permissão, Ele é absoluto. Não adianta vir para cá tentar proteger Deus. Não adianta. Nós no canal Yahushua para sempre não falamos que Deus aqui é só bem. Deus aqui também, Ele é mal para quem é mal. Ele é bem para quem é bem. Se você escolher o mal, você vai pagar a lei da semeadura. Se você escolher o bem, você vai estar com o bem. E muitos estão fazendo o mal para dizer que é do bem. Assim eram os judeus, assim eram os fariseus, assim eram os escribas, assim são muitos evangélicos hoje, assim são muitos os políticos hoje, com esse cruzamento do bem e do mal. Usam o mal para dizer que é do bem. E usam o bem para dizer que é do mal. É isso que eu vou mostrar aqui na série a vocês. O que realmente essa história mostrou a nós. É o livro da dualidade, o livro de Jó. Tá bom, meus amados? E vamos entender um pouco das emanações,
das 72 criações do Criador, tá bom? Tô indo, um abraço a todos, paz e graça. Voltaremos com a segunda parte. Voltaremos com os ínteis, 7 ínteis. Vamos falar dos 7 ínteis. Vamos falar dos capítulos, mostrar os versículos para vocês entenderem quem é esse Deus da Bíblia. Tô indo. Um forte abraço a todos os irmãos. Um excelente domingo a todos. Paz e graça a todos. Que tudo de bem venha na sua vida. Que essa sabedoria do bem está dentro de mim e de você. E você escolhe o bem. Escolhe o bem. Que você vai viver, você e a sua família. Deuteronômio, capítulo 28. Tô indo. Um abraço a todos.